aqui. E como não agradecer esse pai, que eu também já disse para ele várias vezes, que ele é um pai para mim em diversas acepções, em diversos sentidos. É um pai intelectual, é um pai acadêmico, é um pai em carinho e satisfação. Como eu coloquei numa dedicatória que eu fiz aqui para ele hoje, é o meu mestre inolvidável em lições de vida e humanismo. O Dr. César realmente é uma pessoa de um coração gigante, me ensinou várias coisas na vida e continua ensinando diariamente. Então, só posso agradecer as suas palavras carinhosas. E eu gostaria de saudar a todas e a todos presentes aqui, em nome do meu querido mestre, do meu querido professor Flávio, que está ali. O professor Flávio, ele não simplesmente foi meu professor na Faculdade de Direito, como ele foi meu primeiro professor na Faculdade de Direito, no primeiro dia de aula que tive na Faculdade de Direito. E hoje, professor Flávio, por uma série de, eu diria, coincidências na vida, acasos, se é que isso existe, hoje em dia eu dou aula de filosofia do direito, que é a disciplina que o senhor me ensinou primeiramente, lá naqueles dias. E hoje, passados mais de 20 anos, eu ainda me lembro como se fosse hoje a luz do sol que atravessava aqueles janelões daquele primeiro dia e as suas palavras de boas-vindas. Então, eu só posso agradecê-lo por todos os ensinamentos, não só daqueles dias iniciais, mas de todo o período que se seguiu. Então, me fez lembrar, inclusive quando eu cheguei e vi o senhor, eu me lembrei de um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o professor ralha com o aluno e o aluno responde: que queres tu, mestre de primeiras letras, lição de có e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é feita das últimas letras. E o senhor foi um mestre de primeiras letras, então muito obrigado por me ensinar a lidar com essas últimas letras da vida que se seguiram. Então, já usei aqui 10% do meu tempo, não posso mais ficar tergiversando, em que pese as palavras fossem importantíssimas. Eu fiquei responsável aqui com os meus queridos companheiros de mesa, pessoas que tenho uma admiração do mundo, tivemos juntos aí em algumas frentes de batalha recentemente, né, doutora Raquel? E eu fiquei responsável por fazer uma pequena introdução bem simples a esse tema complexo, que é o tema do racismo estrutural. Então eu vou tentar fazer isso de uma forma bem objetiva, porque sei que os meus colegas vão poder trazer aprofundamento sobre o tema e questões até bem mais relevantes. Então, a minha apresentação farei com base na obra que virou um best-seller. Felizmente, que coisa boa falar que no Brasil temos um best-seller sobre racismo estrutural, que é o do incrível professor Silvio de Almeida. E aí, a partir dessa obra, que vai ser nossa coluna vertebral da apresentação, eu vou trazer algumas outras reflexões de outros filósofos e pensadores do direito. O racismo estrutural, para falar em racismo estrutural, inicialmente é preciso fazer uma pequeníssima fala sobre raça, sobre o que é raça, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o conceito de raça que a gente trabalha em um painel como esse de um eventual conceito biológico sobre raça. Os estudos sobre o genoma humano já provaram que só existe uma raça do ponto de vista da biologia, que é a raça humana. Só existe uma raça, que é a raça dos Homo sapiens sapiens, né? Do ser humano. Então, quando a gente fala em negro, branco, indígena e as diversas etnias humanas possíveis, nós estamos falando essencialmente de um conceito político-social construído. E aí, eu já trago um primeiro autor que é valiosíssimo para a gente compreender essa noção, que é o Frantz Fanon, autor da Martinica, que traz no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, uma reflexão profunda, das mais profundas, principalmente para fundar o conceito de negritude, que é o conceito de fazer-se negro, ou tornar-se negro, e o conceito de ser branco,
dentro dessa dicotomia que foi criada, que foi construída, ou melhor dizendo, que foi imposta à negritude. Frantz Fanon traz uma reflexão profunda de que a noção de negritude, do que é ser negro, e isso vale para as diversas outras etnias, não apenas para a etnia negra, ela é uma construção que muitas vezes é imposta à própria negritude. E aí ele nos exorta justamente a buscar construir esse ser negro, se reconhecer como negro a partir das virtudes, das belezas do que é ser negro, que depois a Aimé Césaire aprofundou de forma brilhante em seus textos. Então, a noção de raça que nós temos, e do ponto de vista mais dogmático do direito, isso foi reconhecido pelo próprio STF no famoso caso Elvanger, a noção de raça é uma noção social de raça. A raça, ela não é um dado, não é um fato da natureza, ela é uma construção social. Nós construímos e, infelizmente, muitas vezes reproduzimos noções de raça que nos são antecedentes, que fazem parte de uma tradição que muitas vezes é grosseira, é perversa, é nefasta. E dentro disso, nós podemos perceber, voltando a Silvio de Almeida, que essa noção de raça ela tem diversas dimensões dessa construção social. Ela tem uma dimensão política, ela tem uma dimensão histórica. Como não imaginar que o fato de o Brasil ter sido um dos últimos países do mundo a abolir formalmente a escravidão, porque a escravidão ainda existe e muito no Brasil, abolir formalmente a escravidão, foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O último país do mundo foi a Martinica, né? Mas um dos últimos países do mundo e o último do Ocidente a abolir a escravidão. Como ignorar que isso deixa marcas sensíveis na nossa realidade? Seria ilusório achar que isso não deixaria marcas graves, severas, cruéis dentro da nossa realidade até os dias de hoje. E o racismo, então, ele tem essa dimensão política, essa dimensão histórica e uma dimensão ideológica muito forte. Há algo que a realidade cria nos nossos inconscientes, no nosso subconsciente, que criam essa noção de raça e, por via de consequência, do racismo, que é a utilização da raça como um demarcador para inferiorizar ou para aceitar como normal a condição subalternizada de uma série de pessoas dentro da nossa sociedade. Esse é o racismo que se manifesta ao nível da ideologia. E aí, o Silvio de Almeida, e esse é o grande turning point aí, possivelmente, da reflexão sobre o racismo que mais recentemente a gente fez, ele divide 3 níveis do racismo, ou 3 expressões do racismo dentro da nossa realidade social. O racismo ao nível individual é aquele famoso racismo que diz, não, no Brasil não tem racismo não, brancos e negros jogam futebol juntos, por exemplo, né? Diz, o racismo não é um problema social, o racismo é o problema do fulano de tal, ou cicrano de tal, ou seja, a sociedade não é racista. O fulano é que é racista, o beltrano é que é racista. É a concepção individual de racismo. Essa concepção, que infelizmente a gente vê frequentemente manifestada, inclusive por pessoas que não deveriam manifestar esse tipo de pensamento, só para citar um exemplo recente, quem deu uma demonstração desse tipo de pensamento recentemente foi o vice-presidente da República, que disse, não existe racismo no Brasil. Né? Essa é a dimensão do racismo individual. Aquele que acha que a sociedade não é racista. São pessoas, são indivíduos que são racistas. O grande problema dessa forma de concepção é que não encara o problema de uma forma transversal dentro da sociedade e, ao negar o problema, não pensa em políticas públicas, não pensa em ações em largo espectro que possa combater esse fenômeno terrível dentro da nossa realidade. Então, esse é o racismo individual. É aquele que acha que a sociedade não é racista, são pessoas que são racistas. Para além desse nível, já temos um nível mais sofisticado, e que foi o próprio Silvio de Almeida reconhece como um grande avanço, que
que é o reconhecimento do racismo institucional. Talvez seja a expressão que ainda seja, principalmente no meio acadêmico, a mais propalada, a mais vista. O racismo institucional é aquele que reconhece que os órgãos, as instituições do Estado têm práticas racistas, né? E aí, eu sei que tem vários profissionais de diversos setores do sistema de justiça aqui presentes. Entendam, essa não é uma crítica a vocês individualmente, mas a um sistema que está posto e muitas vezes a gente ingressa dentro desse sistema e a gente tem que refletir e pensar criticamente esse sistema. Inclusive, dentro da DPU, por exemplo, dentro da Defensoria Pública da União, que é a instituição que eu faço parte, a gente se esforça muitas vezes para combater isso porque a gente não acha que nós somos uma ilha de candura no meio de uma sociedade racista. Todas as instituições têm que pensar sobre essa perspectiva e buscar meios de superar esse problema. Então, o racismo institucional, ele percebe que as instituições são racistas, né? Percebem que há práticas que são racistas, seja no meio judiciário, seja na defensoria pública, seja no meio policial, a famosa cultura do baculejo, que etiqueta determinados grupos sociais para serem alvo preferencial de suas abordagens, e por aí vai. Essa é a dimensão do racismo institucional, que já é um avanço em relação à perspectiva do racismo individual. Mas o professor Silvio de Almeida, e é nisso que ele é extremamente feliz em sua obra, ele propõe uma outra perspectiva de compreensão do racismo, que é justamente o racismo estrutural. E ele faz questão de deixar claro que não necessariamente a noção de racismo estrutural é contraposta à noção de racismo institucional. Ela abrange a noção de racismo institucional, ela engloba a noção de racismo institucional, mas ela vai um pouco além, porque o racismo estrutural, essencialmente, ele reside no aspecto de se tratar como normais a normalização que a sociedade faz das práticas racistas. O racismo estrutural não está no simples fato de as instituições serem racistas, de a sociedade civil ser racista, mas no fato de o restante da sociedade encarar com certa naturalidade, com certa normalidade esse fato. Então, a gente vê na televisão, frequentemente, houve 2 em sequência agora, ações policiais no Rio de Janeiro que deixaram dezenas de pessoas mortas. Dezenas. Normalmente, jovens negros, que pelas mais difíceis condições de vida, de realidade, de problemas os mais variados possíveis, estavam numa situação de mais absoluta vulnerabilidade para as mais diversos riscos sociais. E foram vítimas brutais de execuções sumárias, e a sociedade trata isso como uma absoluta normalidade. Isso pode parecer uma coisa por si só explicável, mas isso, na verdade, não é explicável. E a forma mais clara da gente perceber que isso não é explicável é se a gente fizesse o simples exercício de pensar. Se fossem, vamos imaginar, jovens traficantes na Barra da Tijuca, no Leblon, no Meireles, em Fortaleza, 20 jovens traficantes da classe média e 20 jovens traficantes brancos do Meireles, em Fortaleza, executados pelas forças policiais, a comoção que não seria. O mundo viria abaixo se fossem jovens brancos, se fossem jovens de classe média que moram no Meireles, em Fortaleza, ou no Leblon, no Rio de Janeiro, que fossem mortos por ação policial, mesmo que estivessem envolvidos nos mais graves crimes. Essa clara bipartição, e talvez o mais grave não seja nem essa comparação hipotética, mas o simples fato de que esse tipo de ação não existe nessas realidades. Alguém acha que no Leblon, no Rio de Janeiro, ou na Barra da Tijuca, ou no Meireles, em Fortaleza, não existem traficantes e grandes traficantes? Eu, como defensor público federal, que atuo na Justiça Federal em crimes como esse tipo, já peguei traficantes, não eram os meus assistidos, mas peguei grandes traficantes que moravam no melhor prédio da Beira-Mar. E nenhuma ação policial ocorreu naquele ambiente.
nesse tipo de ambiente não ocorre esse tipo de ação. Por quê? Porque a sociedade não acharia normal, como ela acha normal que ocorra em situações e em regiões extremamente vulneráveis da nossa realidade, principalmente demarcadas pelo aspecto racial. São em regiões em que moram pessoas negras, são em regiões que moram pessoas vulneráveis. Então, o racismo estrutural, ele habita nessa normalização do racismo social e institucional. E isso nos leva a um ponto mais dramático da abordagem do racismo estrutural, que é o biopoder e a necropolítica envolvidas com esse racismo, que são dois conceitos que o Silvio de Almeida traz de dois grandes pensadores, que são Foucault e Achille Mbembe. O biopoder é justamente esse poder, essa tecnologia. Existe um modo de fazer, existe um modus operandi que se exerce sobre os corpos desses indivíduos marcados pela racialidade, pela raça, que os faz serem meios, matérias-primas para a construção das vidas não negras. Percebam o que eu estou falando. Existe na nossa sociedade uma doença, a nossa sociedade está doente ao ponto de normalizar que vidas humanas sejam trituradas para a formação de outras vidas humanas. Isso pode parecer chocante, mas isso é uma prática milenar. É a prática que vem da escravidão e que apenas vestiu uma nova roupagem para o período contemporâneo. Semana passada eu estava estudando com a minha enteada, né, com a Mel, estava estudando justamente sobre escravidão, e aí eu disse, para tudo aí, ela só tem 9 anos, mas eu parei o livro e disse, vamos ler O Navio Negreiro, de Castro Alves, para você entender isso aqui, porque eu acho que você não vai conseguir entender só lendo esse livro, não. Né? E ao falar disso aqui, eu me lembro das multidões de homens negros acorrentados com açoites, mulheres de mamas magras, alimentando bebês com sangue, que Castro Alves falava. Há muito tempo nós usamos vidas humanas, destruímos vidas humanas, vidas marcadas pela etiqueta racial, para construir outras vidas. Os palácios coloniais, eles não surgiam do nada. Eles surgiam sobre os corpos de homens negros. E hoje em dia, nós continuamos construindo um sistema social em que a riqueza não negra é construída sobre os corpos das pessoas negras e com a etiqueta racial. Por mais que seja doloroso falar isso, é isso que continua acontecendo. Existe uma necropolítica que faz com que os pobres, os negros, eles sejam triturados nessa máquina cruel para formar o poder e a riqueza das elites. Alguém acha que é por acaso que ao lado de um grande prédio ou de uma grande área habitacional de luxo existem favelas? Essas favelas estão lá, esses cortiços estão lá, essas áreas estão lá para alimentar de mão de obra esses aspectos de maior desenvolvimento urbano. Então, o racismo estrutural ele se manifesta justamente na sua faceta mais cruel, nessa necropolítica que tritura indivíduos com a etiqueta racial para a manutenção de um padrão de vida elevado, de alto IDH, que faria ruborizar vários países da Europa e do resto do mundo riquíssimos, e manter, assim, as condições de vida subalternizadas dessa população negra. Uma saída para isso, só para deixar uma provocação, visto que o meu tempo está acabando, seria pensar, e aí trazendo sobre a perspectiva exclusiva do direito, que é o meu campo de estudo, a chamada teoria crítica da raça, né?
que traz para o direito a preocupação e a provocação de impor como responsabilidade para o direito, encarar o racismo estrutural como uma realidade e, a partir disso, pensar ferramentas jurídicas para tentar combater essa situação de profunda desigualdade social. Cumprindo meus 20 minutos, doutor César, era isso.